pessoal! Eu sou a Priscila Furlan. E eu, a Patrícia Luciano. Esse aqui é o Entre Manas, mas hoje com um formato um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Desde que a gente começou esse trabalho, há 6 meses atrás, algumas pessoas questionavam e sugeriam, mas por que vocês não contam as suas próprias histórias, né? A gente quer saber um pouquinho mais sobre vocês, sobre a aquarela. Então, a gente decidiu, nessa 4ª temporada, trazer esse especial, Entre Manas, entre as... Manas! Acho que a gente pode começar se apresentando, né, Claro, Tati? né? Pode começar. Primeiro as mais velhas. As mais idosas, conforme a gente idosas. A gente aprendeu, né, no último episódio. Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, ou tá me conhecendo agora, eu sou a Priscila Furlan, eu tenho 45 anos, bem vividos. Eu sou a mãe do Fabinho, eu sou a irmã da Patrícia. Aliás, essa é uma pergunta que a gente recebe com muita frequência. Sim, nós somos irmãs. Somos irmãs. E a gente vai contar um pouquinho dessa história também para vocês. Eu tenho 30 anos de vida profissional já, completados aqui em 2025. Eu sempre trabalhei com RH. RH sempre foi, né, a minha paixão. Eu falo que desde o meu primeiro estágio, né, eu fui gostosamente picada por esse mosquitinho da gestão de pessoas, né? Se tornou minha grande paixão. Durante 25 anos da minha vida, eu tive posições corporativas tradicionais, eu tive a oportunidade de crescer bastante na área de recursos humanos. Como disse para vocês, sou a mãe do Fabinho, então a maternidade é sem dúvida alguma um capítulo da minha história que mudou muito a minha forma de enxergar o trabalho, a minha forma de entregar o meu trabalho. Então, um pouco depois de o Fabinho nascer, eu fiz uma grande transição de carreira, né? Eu deixei uma posição de executiva que eu tinha num grande grupo financeiro francês e naquele momento, depois de curtir, né, essa minha volta para casa, né, essa minha volta para a maternidade nos primeiros dias ali, depois, nos primeiros meses, né, depois do meu desligamento, eu decidi que eu não queria voltar para aquele formato tradicional de trabalho que eu tinha. E de 2019 para 2020, eu decidi trabalhar por projetos. Priscila, que maluca, né, que você é, o que você vai fazer? Você tá queimando a sua carreira, você tá jogando fora, né, você tá numa idade crítica ali, chegando nos 40 anos, depois se daqui 2 anos você muda de ideia, ninguém vai te querer, ninguém vai te contratar, e apesar de todo o medo, apesar de toda a insegurança, eu fui. Né? E não me arrependo de jeito nenhum, acho que foi a escolha mais incrível que eu pude fazer, né, naquele momento, com o que eu conhecia, com o que eu sabia. Essa escolha me permitiu, durante muito tempo, me dedicar com quase que exclusividade, né, a acompanhar o Fabinho nos seus primeiros anos de vida, a ser mãe durante muito tempo em tempo integral. Essa mudança aconteceu muito perto do começo da pandemia. Então, também foi uma mudança super radical, né, de vida que a gente experimentou, que a gente teve. E desde setembro de 2020, eu me dedico aos trabalhos de treinamento, desenvolvimento para empresas, para pessoas físicas. E uma boa parte da minha rotina profissional hoje é voltada para os desafios das transições de carreira, né? Eu já tive a oportunidade aí de participar nos últimos 5 anos da vida de mais de 700 pessoas, né? Então é um volume grande, são muitas histórias para contar. E junto com a minha irmã, que eu falo que é a minha alma gêmea, que é a minha consciência, que é a minha grande parceira de vida, a gente criou, no finalzinho de 2024, o Entre Manas, que é esse canal aqui que vocês estão acompanhando. E agora eu vou passar essa peteca para ela, contar um pouquinho da história dela. Gente, a história da Pri é tão extensa que a gente fala assim, nossa, eu vou contar a minha história, vocês vão falar, gente... Mas eu sou a Patrícia, para quem ainda não me conhece. Eu sou a mãe do Enzo, a mãe da Heloíse, a esposa do Diego. Eu comecei a minha carreira aí na área financeira, trabalhei, passei por alguns bancos.
da área financeira, eu fui para a área de marketing, eventos, onde foi aí que eu me descobri numa área totalmente diferente, que eu gostava muito. E depois tive uma breve passagem pela aquarela, lá no comecinho da aquarela, fazia algumas coisas pontuais. E em 2016, logo depois, né, de já ter os meus 2 filhos, eu me dediquei a ser mãe também. Saí um pouquinho de cena da área profissional, da área corporativa, e pude aí acompanhar alguns grandes marcos na vida das crianças. Em 2019, eu resolvi me reinventar. Já não queria mais só exercer o papel de mãe, de esposa, de dona de casa. Foi quando eu comecei a empreender. E aí eu criei a Bolos da Paty. Eu tive uma boleria durante um bom tempo, que foi um grande sucesso. E eu agradeço a todas as pessoas que passaram, que estiveram comigo nesse tempo, nessa minha jornada. E no final de 2022, eu encerro as atividades da Bolos da Paty. E é quando eu volto de vez para a aquarela. E então, desde 2023, eu e a Pri, juntas, estamos fazendo esse trabalho de desenvolver as soluções que a aquarela apresenta, os treinamentos, os cursos, as palestras. Hoje eu também trabalho um pouco com a parte de mentoria. E é como a Pri falou, desde o ano passado a gente levantou esse projeto do Entre Manas. A gente fez despretensiosamente. Verdade. E a gente descobriu que a gente adora esse universo da comunicação. Esse universo de conhecer novas pessoas, de conexões, de trazer novas histórias para vocês. E a gente está aqui nessa jornada que tem sido maravilhosa. Realizar. Com certeza. E se você quer saber um pouquinho mais sobre a história da aquarela, sobre a história da Priscila e da Patrícia, fique de olho. Quarta-feira, 12:30, a gente está de volta aqui.